Olá, bom dia, meus amigos e minhas amigas, tanto do Brasil como não brasileiros. Porque hoje eu venho falar de um assunto que tanto interessa para você que é brasileiro e para quem não é brasileiro, porque este assunto afeta tanto o Brasil como outros países no mundo todo. Né? Esse assunto se trata de quê? Da inflação. Então, o que é a inflação? Pois é, eu vim falar deste assunto por quê? Porque eu fico assustado quando eu vou no supermercado, nos lugares que eu frequento, e pergunto para as pessoas, né, o que é inflação. É de espantar, mas é verdade. Mais de 90% não tem ideia o que é inflação. E é um assunto falado todo dia na televisão, nas rádios. E, puxa vida, como se fala todo dia sobre isso, e eu vejo que a maioria do povo não tem ideia o que é inflação, então me vi obrigado a fazer essa matéria, né? Escrever sobre esse assunto. Pois é, a maioria pensa que o quê? Que inflação é um índice que o governo usa para reajustar o preço das coisas, né? Olha, infelizmente não é. É justamente ao contrário. Tá? E é o seguinte: inflação inflação é o aumento generalizado e sustentado dos preços e dos bens e serviços ao longo do tempo. Inflação é o quê? Que as coisas aumentam de preço e seu dinheiro perde o valor de compra. Para você não esquecer nunca mais eu vou dar uma explicação bem simples. Eu acho que vocês conhecem aquele bichinho chamado cupim. Né? Ou o caroxo. O cupim gosta de comer seu armário, seu guarda-roupa, né? A porta da sua casa. E o caroxo gosta de comer o seu feijão, o seu milho, seus alimentos. Pois é. Então, a inflação, não esqueça, a inflação se equipara ao cupim. Que a inflação é o cupim que está corroendo o seu dinheiro. O que quer dizer? Que cada vez que você vai às compras, o seu dinheiro vale menos. Né? Então, quer dizer, cada vez você vai comprar menos, porque o cupim comeu o seu dinheiro. Então, esse fenômeno chamado inflação resulta na diminuição do poder de compra da moeda, fazendo que o mesmo montante de dinheiro compre menos produtos e serviços. Tá? O que é produtos? Você vai comprar seus alimentos, vai comprar alguma coisa. E serviços, no caso, você vai contratar um pedreiro, um eletricista. Quer dizer, seu dinheiro não consegue pagar o serviço e você vai ter que acabar fazendo você mesmo, né? Bom, a inflação ela é medida pelo índice chamado IPCA, que é Índice de Preço ao Consumidor Amplo. O governo faz uma pesquisa nos mercados, enfim, no comércio em geral, para ver quanto subiu o preço das coisas. Aí ele tira uma média. Ele vai tirar uma média que vai definir qual é a inflação. O tanto que tudo isso aí subiu, né? E através dessa média, ele também vai jogar essa média para o Banco Central, que vai definir os juros de mercado. Né? Então, se você tem indústria, tá, você vai pedir dinheiro emprestado em banco, vai pedir lá para o BNDES e tal. Aí você vai ter que pagar juros, né? E esses juros vai ser determinado através do IPCA e do Banco Central. Quanto maior os juros, maior a conta. Quanto maior a conta, quem paga? Né? Então é o seguinte, vamos lá. Um dos efeitos para os consumidores é o seguinte: se seu salário somente reajusta no mês de janeiro, vejamos, supondo que você vai hoje, estou falando em fevereiro tá, de 2026, supondo que você vai lá no supermercado com R$ 300, e você vai sair, vamos supor, com 3 sacolinhas, tá, com R$ 300. No meio do ano, você vai sair com duas.
No final do ano, o que a inflação fez? Corroeu o seu dinheiro. O cupim comeu o seu dinheiro. Então ele vai perdendo o valor de compra, porque cada vez você vai comprando menos. Né? Então, para hoje, eu explico para vocês o seguinte. Infelizmente, tá, foi colocado na cabeça dos sindicatos e sindicalistas uma seguinte frase: salário não gera inflação. Salário não gera inflação. Vou continuar. Essa frase era acostumada a ser usada em 1979, tá? Na época em que os metalúrgicos tinham os melhores salários do país. Tá? Salário não gera inflação, o patrão é rico, o funcionário tem que ter participação no lucro da empresa. No prejuízo, não, só no lucro. Tá bom. Então, mas vamos lá. Salário não gera inflação? Impossível. A partir do momento que sobe o seu salário, diminui o lucro do seu patrão. Ora, se diminui o lucro do seu patrão, o que ele tem que fazer? Ele vai repassar no custo daquilo que ele produz, que ele vende. E repassando isso para os produtos, quem é que paga? É o consumidor. É lógico. É fato, é evidente. Tá? É do couro que se faz a correia. Para você que é mais antigo, né? Tem mais idade, você lembra bem desse ditado. Né? Então é o seguinte, vamos lá para você entender definitivamente. Supondo que você ou a senhora, né, contrata uma faxineira uma vez por semana. E ela chega para você e fala: olha, dona Maria, sabe, a senhora está me pagando R$ 100 por dia. E como está subindo tudo, tal, sabe, R$ 100 não dá, agora eu preciso, pelo menos só me pague 150. 150, deixa eu ver, 150, 4 vezes no mês, dá R$ 50 para cada semana, vai dar R$ 200. Olha, infelizmente não vai dar. Não vai dar, porque R$ 200 é o que eu ganho não suporta. Então, o que quer dizer? Subindo o salário da sua faxineira, a inflação não seu. Agora, como é que salário não gera inflação? Obviamente que sim, né? Então, você vai chegar para ela e vai falar: olha, eu sinto muito, mas agora, de vez a senhora vir uma vez por semana, a senhora vem cada 15 dias. E se a coisa continua sucessivamente nessa situação, você vai chegar uma hora que fala para ela lá, fala: olha, a senhora vai desculpar, mas não tem mais condições. A senhora não vai vir mais, eu que vou ter que fazer o serviço, porque o meu salário não sustenta essa situação. Entendeu? Então é o seguinte, vou até mostrar uma coisinha para vocês. Por acaso, alguém de vocês se lembra desse dinheiro aqui? R$ 100.000. 100 mil cruzeiros, né? 100 mil cruzeiros. Bom, o que a gente comprava com 100 mil cruzeiros? Muito pouca coisa. Ele se desvalorizou tanto que o governo pegou esse dinheiro e passou para cruzados. Cortou 3 zeros e virou 100 cruzados, de 100 mil, porque a inflação corroeu de tal forma esse dinheiro, e fora as outras moedas também, foram cortados os zeros. E, consequentemente, Fernando Henrique quando entrou, teve que mudar até para o real, né? Fazer a mudança do nosso dinheiro. Bem, então é o seguinte, como eu expliquei, o que acontece hoje em dia? Né? É um fato bastante importante. Né? O que essa inflação causou? Em primeiro plano, eu gostaria de dizer o seguinte, que como o poder aquisitivo do dinheiro foi caindo, o que aconteceu? As esposas se viram obrigadas a saírem a trabalhar. Né? Então eu pergunto para vocês, como é que funcionava uma família lá nos anos 50, 60, 70? Qual era o normal de uma família funcionando? O funcionamento dela. O pai trabalhava, a mãe ficava em casa e cuidava dos filhos. Né? Principalmente na época que não tinha televisão, né? A diversão era outra. O pai trabalhava e a mãe cuidava de um time de futebol e às vezes tinha até os reservas. Né?
Então é o seguinte, hoje, como é que funciona uma família? Pois é, hoje o pai tem que trabalhar, a mãe tem que sair de casa para trabalhar, os filhos também têm que sair para trabalhar, os filhos maiores, e os menores. Se não tiver creche nas proximidades, quem é que vai cuidar dos filhos menores? A vovó, a titia, sei lá, alguém da família vai ter que acabar cuidando dessas crianças, né? Porque do contrário, você sabe que o resultado vai estar nas páginas policiais, né? Então, veja a situação que a inflação nos colocou, né? Então é o seguinte, o que realmente causou esse problema todo foi aquele ditadinho lá atrás, que eu acabei de falar. Salário não gera inflação. Pois é, nesse contexto, o que acontece? Os sindicatos, já que salário não gera inflação, então vamos reajustar salário a hora que quiser, quando quiser, como quiser. Tá? Então o que acontece hoje? Cada sindicato reajusta salário num mês diferente do outro. Isso criou a chamada bola de neve, efeito dominó, efeito cascata. Aí é uma categoria jogando custo em cima da outra. Né? Olha, subiu o salário do motorista de ônibus, imediatamente vai para a passagem. Subiu o salário do funcionário do supermercado, imediatamente vai no preço do supermercado. Então, vê bem, não é só o governo que é o causador da inflação. Estou explicando para vocês, o maior causador da inflação. Por quê? Antigamente só se reajustava salário uma vez por ano, no dia 1º de maio, e todas as categorias, né? Então, o que acontece? Você só mexia em preço uma vez por ano. Agora, nesta situação, reajustando o salário, a cada categoria reajustando num mês diferente do outro, então o que acontece? Se você tem um comércio, você tem uma indústria, quando você vai repor estoque, o que acontece? Preço novo e preço novo. E quem paga? É lógico que é o consumidor. E o empresário, quando ele põe o preço na mercadoria, ele já tem que computar a inflação futura. Tá? Do que já de 2, 3 meses na frente, porque se ele demorar 2, 3 meses para vender aquela mercadoria, se ele não fizer a compensação futura, ele vai trocar 6 por meia dúzia. Ou ele vai acabar vendendo com prejuízo. E aí é falência, né? Vocês estão me entendendo. Ok. Então é o seguinte, vamos, vamos continuar aqui mais um pouquinho. Né? Então, é o seguinte, quando nós, no último governo que nós passamos, um dos últimos, né, chamado Sarney, ele deixou uma inflação de 120%, tá, ao mês. E aí o Fernando Henrique entrou, né, criou o Plano Real e abaixou para em torno de 17%, 18%. Ok? Mas a inflação continua. Continua por quê? Porque existe o desalinhamento dos sindicatos. Então, enquanto não se colocar regra no jogo, é sem solução. Então, nós estamos aí desde a década de 80 sofrendo essas consequências. Né? E quem é que vai puxar esse freio? Somos nós. Agora que você tem conhecimento do que é inflação. Tá? Então, na próxima matéria, eu vou fazer uma segunda matéria e eu vou falar mais das consequências. Tá? Porque são muitas consequências, daria para se falar o dia todo. Então, eu vou fazer uma segunda matéria a respeito. Ok? E espero que essa, tá, vocês repassem para os seus filhos, para as pessoas do seu contexto familiar, para que não continue ignorante no assunto, tá? E também fala assim, não adianta puxar, né, a sardinha daquele que só fala lá, vote em mim, tá? Por quê? Por que vote em mim? Porque se eu não resolver o seu problema, o meu eu resolvo, né? Então não esqueça, pense bem antes de votar, tá ok? Então, desejo a vocês tudo de bom e que essa matéria tenha contribuído bastante para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.